Jeremias capítulo 5. Versículo 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Versículo 2. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Versículo 3. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu, consumiste-os, e não quiseram receber a correção, e endureceram as suas faces mais do que uma rocha, ou não quiseram voltar. Versículo 4. Eu, porém, disse, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Versículo 5. Irei aos grandes, e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus, mas estes juntamente quebraram o jugo, e romperam as ataduras. Versículo 6. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, ou um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Versículo 7. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Versículo 8. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Versículo 9. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Versículo 10. Subi aos seus muros, e destruí-os, porém não façais uma destruição final, tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Versículo 11. Porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Versículo 12. Negaram ao Senhor, e disseram, não é ele, ou nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. Versículo 13. E até os profetas serão como vento, porque a palavra não está com eles, assim se lhes sucederá. Versículo 14. Portanto assim diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Versículo 15. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, é uma nação robusta, é uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. Versículo 16. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são poderosos. Versículo 17. E comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer, comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las com a espada. Versículo 18. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Versículo 19. E sucederá que, quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes, e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros, em terra que não é vossa. Versículo 20. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo. Versículo 21. Ouvi agora isto, ó povo insensato, e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Versículo 22. Porventura não me temereis a mim, diz o Senhor, ou não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ou ainda que bramem, não a traspassarão. Versículo 23. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. Versículo 24. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia, ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Versículo 25. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Versículo 26. Porque ímpios se acham entre o meu povo, o andam espiando, como quem arma laços, põe armadilhas, com que prendem os homens. Versículo 27. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano, por isso se engrandeceram, e enriqueceram.
Versículo 28. Engordam-se, estão nédios, e ultrapassam até os feitos dos malignos, não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, ou nem julgam o direito dos necessitados. Versículo 29. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor, ou não me vingaria eu de uma nação como esta? Versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Versículo 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, ou mais que fareis ao fim disto?